Olá, futuro ACS! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Agente Comunitário de Saúde. Na videoaula de hoje, vou mostrar a vocês as possibilidades de sucesso durante sua atuação na comunidade, ajudando as pessoas a desfrutar dos benefícios da saúde. Vamos conversar um pouco sobre o momento em que a pessoa descobre ser um cidadão, com direitos e com deveres a serem cumpridos. Vamos conhecer um pouco mais sobre o conceito de cidadania e conheceremos quais os documentos mais importantes no Brasil que uma pessoa deve possuir para ser reconhecidamente um cidadão brasileiro. Mas antes, assim como em todas as nossas videoaulas passadas, vamos relembrar tudo o que aprendemos até a aula de hoje. Aprendemos da oportunidade de refletir sobre a importância do cuidado com as pessoas, do quanto é importante ser um profissional de saúde atuante positivo. Falamos do trabalho do agente comunitário de saúde, observando o seu perfil e destacando alguns pontos importantes no seu trabalho diário. Vimos como é fundamental o agente comunitário de saúde conhecer a sua comunidade, de modo a reconhecer as suas potencialidades e suas necessidades, promovendo a integração entre a comunidade e os serviços de saúde. Vocês não irão apenas identificar os problemas da comunidade, vocês irão ver as possibilidades de crescimento e melhorias da comunidade. Conhecemos também um pouco sobre a história da formação dos recursos humanos da saúde brasileira, sobre suas dificuldades e sobre suas conquistas. E em seguida verificamos a caminhada e as conquistas do agente comunitário de saúde para tornar-se um profissional reconhecido e valorizado não apenas pela comunidade, mas principalmente pelos gestores de saúde. Verificamos a existência dos princípios e das diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS, que assegura a todos o direito à saúde de forma integral e universal, organizando os serviços e ações de saúde sob um olhar diferenciado a fim de minimizar os efeitos da desigualdade social. Em nossas videoaulas, conhecemos as atribuições do agente comunitário de saúde e entendemos um pouco mais sobre o trabalho que você, futuro ACS, irá desenvolver na sua comunidade, sempre com responsabilidade, compromisso, cooperação e sendo proativo com o apoio da sua equipe de saúde. Nós estudamos as leis mais importantes e algumas conquistas dos agentes comunitários de saúde. Aprendemos que o segredo para a união de uma equipe é o diálogo e a disposição de fazer o melhor em benefício de um terceiro elemento, aquele de quem cuidamos. Entendemos que conflitos existem para serem resolvidos, não para gerarem mais conflitos. Em nossas aulas também aprendemos sobre os riscos aos quais poderá estar exposto quando exercer a profissão, como os riscos físicos, químicos, ergonômicos, biológicos e de acidentes. E entendemos sobre as vacinas indicadas para prevenir doenças e ser o exemplo de que a comunidade deve seguir. Nós vimos sobre o trabalho desenvolvido pelo agente comunitário em uma equipe de saúde pertencente à unidade básica de atenção à saúde, percebendo que ao estar inserido em uma equipe de saúde da estratégia de saúde da família, apesar de ter atribuições similares às de uma unidade básica, as responsabilidades com a comunidade e com toda a equipe aumentam e, mais ainda, traz a satisfação de contribuir para a transformação e o crescimento de todos. Falamos também que as famílias são compostas de diferentes formas e possuem também diferentes percepções sobre o trabalho desenvolvido pela equipe de saúde e especialmente sobre o trabalho do agente comunitário de saúde. Aprendemos também que o segredo para a união de uma equipe é o diálogo e a disposição de fazer o melhor em benefício do terceiro elemento. Entendemos que ser ético é a forma de conduta para com o próximo. E é como você age ou trata as pessoas buscando a melhor forma de lidar com elas em diversas situações de forma correta, respeitando sempre a vontade e o espaço do próximo, sem distinção de cor, classe, valorizando o convívio social para que convivamos de forma harmônica. Ser ético é se colocar no lugar do outro para que veja na situação e saber que seria bom se as pessoas fossem éticas e justas com você. Por isso, ser ético, seja onde for, as consequências sempre serão boas,
porque não devemos fazer para o outro o que não queremos para nós. Aprendemos que a linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação e que a linguagem não verbal é o uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos, da dança, do tom de voz, da postura corporal, da pintura, da música, da mímica, de esculturas e gestos como meio de comunicação. A linguagem não verbal pode ser até percebida nos animais, como foi dado o exemplo do cachorro, demonstrando felicidade ou tristeza. Dentro do contexto, temos a simbologia, que é uma forma de comunicação não verbal. E são exemplos a sinalização de trânsito, os semáforos, os logotipos, as bandeiras, o uso de cores para chamar atenção ou exprimir uma mensagem. É muito interessante observar que para manter uma comunicação não é preciso usar a fala e sim utilizar uma linguagem, seja ela verbal ou não verbal. Entendemos que a linguagem mista é o uso simultâneo da linguagem verbal e da linguagem não verbal, usando palavras escritas e figuras ao mesmo tempo. Muito bem, pessoal, relembrado todo esse conteúdo já estudado, vamos ao conteúdo da videoaula de hoje. Inicialmente, vamos falar sobre o agente comunitário de saúde atuando para a prevenção e a promoção da saúde da população por ele atendida. O objetivo dessa aula é mostrar a vocês as possibilidades de sucesso durante sua atuação na comunidade, ajudando as pessoas a desfrutar dos benefícios da saúde. O entendimento das pessoas sobre o que é ter saúde e o que é estar doente sempre variou de acordo com a visão do mundo local, influenciado pela cultura, pela moral e pelas crenças da época e do lugar. Para entendermos por que as pessoas possuem o comportamento atual, precisamos conhecer um pouco da história da saúde e da doença. Ao analisarmos historicamente o conceito de saúde e de doença, veremos que século antes de Cristo existia uma visão mágica sobre esse entendimento. A saúde poderia ser influenciada por demônios e forças sobrenaturais. E pouco antes da época do pensador Hipócrates, mais ou menos um século antes de Cristo, os sacerdotes passaram a dominar o conhecimento e a visão mágica foi substituída pela visão religiosa, e a doença passou a ser entendida como castigo de Deus causado pelo pecado. Hipócrates desenvolveu uma nova visão de medicina, baseada na observação e no cuidado com o corpo humano, entendendo a doença como um fenômeno natural e a saúde como equilíbrio. E com a expansão do Império Romano, essa medicina foi difundida. Durante toda a Idade Média, mesmo com a dominação da ideologia religiosa, todos esses diferentes conceitos permaneceram convivendo juntos. E no século XIV, houve uma pandemia de peste, quando muitas pessoas morreram e, como consequência, o conceito de pecado e culpa foi reforçado pela convivência com a morte. Por volta de 1960, a saúde era entendida como a ausência de doença, onde o médico era o agente e o hospital era o local onde as pessoas procuravam por atendimento. Com o passar dos anos, começou-se a perceber que as doenças estavam associadas a outros fatores, como a maneira de viver, o estilo de vida, o ambiente em que se vive e formas de relacionamento. Sendo assim, o conceito de ausência de doença passou a ser entendido como estado de bem-estar físico, mental e social, resultado de um conjunto de fatores determinantes relacionados com as condições de moradia, de saneamento básico e da condição social das pessoas, se possui ou não trabalho, da renda e do nível de escolaridade e assim por diante. A fim de buscar o equilíbrio dessas desigualdades, no Brasil, um movimento conhecido como Reforma Sanitária ganhou força, inspirando-se em experiência de outros países e nas discussões que aconteceram na Conferência de Alma-Ata em 1978, onde houve o comprometimento de alcançar uma grande meta, a de garantir saúde para todos até o ano de 2000. Foi um desafio imenso se considerarmos que a conferência promovida pela Organização Mundial de Saúde e pela Unicef descreveu saúde não apenas como a ausência de doenças, mas como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, além de um direito humano fundamental. Também é nesse momento histórico
que os conceitos de promoção de saúde e prevenção de doença tornam-se vivos e entram nas pautas de discussão dos países participantes da Conferência de Alma-Ata. A partir de 1985, iniciaram-se as primeiras discussões para a elaboração da Constituição Federal em 1986. Pela primeira vez, a população se organizou de forma efetiva para participar das discussões voltadas para a saúde. O resultado prático dessas discussões se transformou na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi um marco histórico nas conferências de saúde do país, onde as propostas foram contempladas tanto no texto da Constituição Federal de 1988, como nas leis orgânicas de saúde de número 8.080/90 e número 8.142/90. Como exemplo, a lei do artigo número 196, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Todos esses acontecimentos históricos foram lembrados para que você compreenda que o entendimento das pessoas sobre a possibilidade de prevenir as doenças e de promover a saúde antes da doença acontecer é um fato novo na trajetória do Brasil. Quantas pessoas passam muitas décadas somente cuidando da doença, depois que já está instalada, elas demoram um pouco para entender novos conceitos sobre saúde e doença. Não é fácil para uma pessoa entender que é possível frear ou até mesmo regredir uma doença quando só conheceu o estágio da doença já estabelecido. Os entendimentos sobre saúde e doença nunca foram tão ampliados como se apresentam hoje, pois evoluímos muito em relação a isso em nossa sociedade. A saúde de uma pessoa não pode ser medida simplesmente pela ausência de sintomas. Ela pode ser portadora, por exemplo, de diabetes mellitus e sentir-se saudável. Uma alimentação controlável e medicamentos adequados diminui as consequências causadas pela doença. Entretanto, em outras nações, esse entendimento pode ser diferenciado ou ainda extremamente ligado à religião, o que precisa ser compreendido e respeitado também. Em relação à saúde e o bem-estar, são dicas para viver melhor quando mantém hábitos saudáveis, como não fumar, não beber em excesso, evitar ambientes com ruídos intensos e exposição solar sem proteção, ter uma alimentação rica em fibras, que seria a presença de frutas e verduras, e pobre em gorduras saturadas. Pratique uma atividade física, isso ajuda a melhorar a sua condição física, dá mais disposição, ajuda a controlar doenças como hipertensão, diabetes e o colesterol alto, diminuindo o estresse, a depressão e o isolamento. Tenha um sono adequado, dormir bem ajuda a manter o corpo em bom funcionamento. Pratique atividades de lazer como passear, ir ao cinema, ao teatro, viajar, fazer amigos e dançar. Enfim, tenha como lazer aquilo que lhe dá prazer. Tenha metas e objetivos. Planeje o seu futuro. Participe de decisões pessoais, familiares e sociais. Não deixe de ter atividades intelectuais. Leia, faça cursos, esteja por dentro dos assuntos que acontecem no mundo e ao seu redor. Tenha fé, acredite em algo, cultive a espiritualidade. Estudos mostram que são úteis para manter o equilíbrio mental. Muito bem, pessoal, agora vamos falar sobre a importância de contribuir para a construção da cidadania das pessoas, das famílias e das comunidades. Vamos conversar um pouco sobre um momento em que a pessoa descobre-se um cidadão, com direitos e com deveres a serem cumpridos, e vamos também conhecer um pouco mais sobre o conceito de cidadania. O Brasil vive um período histórico antagônico, ou seja, de forças opostas. De um lado, com o alargamento da democracia a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, e para o outro, com um incentivo ao modelo econômico neoliberal de minimização do Estado e de sua responsabilização perante aos indivíduos deste país. Isso acaba por exigir, de certa forma, que a população esteja atenta
e consciente de seu papel, saindo da posição de espectador e passando à atuação ofensiva, de forma ativa e propositiva. Assim, cabe àqueles que estão próximos da população ajudá-los e orientá-los quanto ao caminho que devem percorrer para começar a desenvolver este senso de criatividade e cidadania necessários no mundo de hoje. O agente comunitário de saúde é um profissional que se utiliza do cuidado como ferramenta de trabalho, observando quais são as demandas de maior frequência e importância em sua microárea, relacionando a existência de riscos, de vulnerabilidade, de resistência e de acolhimento. Com a identificação dessas demandas, riscos e vulnerabilidades, o agente comunitário é capaz de realizar um trabalho de incentivo à população para o surgimento de saídas e soluções dentro de uma perspectiva de cidadania e sociedade desenvolvidas. O conceito de cidadania moderna nos traz a reflexão de novos elementos construtivos para entendermos que é direito ter direitos e que também existem deveres como consequência, que não dependemos de classe social, de idade ou de posição política determinada para sermos cidadãos, e respeitando as diferenças. Todos devemos participar desse processo para a evolução de nossa sociedade, como afirmou o pensador Dagnino em 2004, dizendo o seguinte: o processo de construção da cidadania, como afirmação e reconhecimento de direitos, é, especialmente na sociedade brasileira, um processo de transformação de práticas arraigadas na sociedade como um todo, cujo significado está longe de ficar limitado à aquisição formal e legal de um conjunto de direitos e, portanto, ao sistema político-judicial. A nova cidadania é um projeto para uma nova sociedade, não somente a incorporação no sistema político em sentido estrito, mas um formato mais igualitário de relações sociais em todos os níveis, inclusive novas regras para viver em sociedade, que sejam em negociações de conflito, um novo sentido de ordem pública e de responsabilidade pública, um novo contrato social. Portanto, existe a necessidade de reinventarmos nossa sociedade e nossas relações, indo muito além de teorias e discussões, tornando práticos todos os levantamentos para a melhoria da sociedade e consolidação da cidadania. Precisamos levar em consideração que indivíduos cidadãos só poderão ser formados com educação de qualidade disponibilizada para todos desde sua primeira infância, passando por todos os níveis de educação. Então, se você percebe que em sua comunidade há um grande número de analfabetos ou de crianças fora da escola, o primeiro passo para a cidadania desses indivíduos é a disponibilidade de educação, através de movimentos organizados e da mobilização de pessoas em prol dessa causa. A saúde e a educação são dois elementos indispensáveis na vida das pessoas e devem caminhar juntas, em parcerias sempre voltadas para o benefício do cidadão. A educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. Sua importância vai além do aumento da renda individual ou das chances de se obter um emprego. Perguntar a importância da educação é como perguntar qual a importância do ar para nós. É pela educação que aprendemos a nos preparar para a vida. Por meio da educação, garantimos nosso desenvolvimento social, econômico e cultural. O direito à educação de qualidade é básico porque assegura o cumprimento de outros direitos. Sem conhecimento ou acesso à informação, como posso saber que tenho direito à saúde e bem-estar, ao meio ambiente sadio, a condições adequadas de trabalho, a ser tratado com dignidade? Então, pessoal, perguntamos, qual é a importância da educação? A educação, a gente sabe que a educação possui um impacto em todas as áreas de nossa vida, devido à sua importância. Que acesso a uma educação de qualidade pode fazer também bem ao Brasil, porque a educação gera desenvolvimento. Entende-se também que a educação
tem impactos em vários setores, como combate à pobreza, em relação à economia do país, em relação à saúde, à violência. As pessoas entendem seus direitos e quais os principais direitos que ela possui acesso, ajuda ao meio ambiente, em relação ao estado físico e da pessoa, físico e mental e psicológico, fortalece a democracia e ajuda o cidadão a compreender melhor o mundo. Uma mãe que teve acesso à educação de qualidade tem mais condições de cuidar da saúde de seus filhos, pois é mais sensível à importância da prevenção, da vacinação e de hábitos de higiene, além de saber como procurar tratamento quando necessário. Um relatório da Unesco, no Monitoramento Global de Educação para Todos, mostrou que uma criança cuja mãe sabe ler tem 50% mais de chance de sobreviver depois dos 5 anos de idade. Além de reduzir a mortalidade infantil e diminuir a taxa de fecundidade, a educação também está relacionada a hábitos mais saudáveis. Indivíduos com maior nível de escolaridade também têm menos chance de serem obesos e de fumarem diariamente. Essa relação permanece evidente independente de sexo, idade e renda. Quando forma cidadãos mais conscientes dos impactos de nossas atividades sobre a natureza, a educação ajuda a preservar o meio ambiente, educando as pessoas para decisões sustentáveis que satisfazem as necessidades presentes sem prejudicar as gerações futuras. As pessoas que estudam mais também se dizem mais felizes do que aquelas que não estudaram ou não puderam estudar. Um estudo feito que perguntou quais são os benefícios sociais da educação mostrou que a satisfação pessoal entre as pessoas que estudaram até o nível superior é maior do que a satisfação das pessoas que pararam no ensino médio. Além de formar cidadãos mais críticos e conscientes de seus direitos, a educação também colabora para que a sociedade cumpra seus deveres cívicos. Entre os jovens, o nível de escolaridade também está relacionado à taxa da população que vota. Nesse mesmo estudo, onde perguntado quais são os benefícios sociais da educação, foi feito um levantamento em 27 países que mostrou que 80% dos jovens com ensino superior vão às urnas, enquanto o número entre aqueles que não têm formação superior cai para 54%. Esse estudo concluiu que os adultos mais escolarizados também são mais engajados socialmente. Muito bem, pessoal, vamos agora conhecer os principais documentos, a documentação básica para todas as pessoas que residem no Brasil. Conheceremos quais os documentos mais importantes no Brasil que uma pessoa deve possuir para ser reconhecidamente um cidadão brasileiro. Quando você estiver trabalhando, visitando cada casa da microárea, provavelmente irá se deparar com mais de uma pessoa sem documento. Há uns 30 ou 40 anos atrás, as pessoas não se importavam muito com o fato de não possuírem registro de nascimento, ou CPF, que é o cadastro de pessoa física, principalmente quem morava em cidades pequenas no interior dos estados. Hoje, uma pessoa sem documento de identidade e sem CPF não consegue fazer muita coisa. Essa pessoa não pode realizar sua matrícula na escola, ela não pode abrir um crediário numa loja, não pode registrar uma queixa no serviço de atendimento ao consumidor, ela não poderá votar nas eleições, viajar de um estado para outro, entre outros exemplos. Por esses motivos e todos os outros existentes, você, como agente de mudanças em sua comunidade, deve conscientizar as pessoas que não possuem documentos sobre a importância de possuir. Uma pessoa sem um registro civil de nascimento, para todos os efeitos legais, não existe no Estado, como se ela nunca tivesse nascido. Este é o primeiro documento que uma pessoa deve possuir no Brasil, de preferência desde seus primeiros dias de vida. E para fazer o registro civil de nascimento, é necessário que os pais levem um documento
recebido na maternidade, chamado de declaração de nascido vivo, até o cartório mais próximo de sua residência, para que seja emitida a certidão de nascimento. O registro civil de nascimento é feito apenas uma vez e a primeira emissão da certidão de nascimento é gratuita, mesmo após o prazo legal de 15 dias. Quando os pais moram muito longe da sede de um cartório, uma distância superior a 30 km, o prazo se estende para 90 dias. Se os pais da criança a ser registrada forem casados, é necessário levar a via amarela da declaração de nascimento vivo, fornecida pelo hospital, a certidão de casamento e um dos dois deve estar presente. Se os pais da criança a ser registrada não forem casados, é necessário levar a via amarela da declaração de nascido vivo, fornecida pelo hospital, um documento de identidade dos pais, por exemplo, certidão de nascimento ou carteira de identidade, presença do pai e da mãe obrigatoriamente. Se o pai não estiver presente, a mãe só poderá fazer o registro com o nome paterno se tiver uma procuração do pai para este fim. Sem a procuração, ela pode registrar apenas em seu nome e a qualquer tempo. O pai poderá ir ao cartório para registrar a paternidade. Caso a criança não tenha nascido no hospital e não tenha a declaração de nascido vivo, os pais devem ir ao cartório com 2 testemunhas maiores de idade que confirmem a gravidez e o parto. A certidão de nascimento deve estar sempre bem guardada e conservada, pois a pessoa irá precisar dela diversas vezes no decorrer de sua vida. O próximo passo, referente à documentação, é realizar a emissão da carteira de identidade, onde a pessoa será inscrita sob um número chamado RG, que significa Registro Geral. A pessoa deve se dirigir para o Instituto de Identificação do seu município, levando a sua certidão de nascimento e outros documentos que sejam solicitados. Já o cadastro de pessoa física, que é conhecido como CPF, deve ser realizado numa agência bancária da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, ou ainda dos Correios, onde será fornecida uma sequência numérica que acompanhará todas as transações financeiras no decorrer da sua vida. Para a emissão, deve ser apresentada a carteira de identidade ou a certidão de nascimento. Um outro importante documento é a carteira de trabalho e previdência social, que também é aceita como documento de identificação. Ela é utilizada para registrar e comprovar a relação de trabalho remunerado, juntamente com as alterações salariais e as férias. Além disso, com a carteira de trabalho, o trabalhador é registrado nos programas PIS/PASEP, permitindo que tenha acesso a benefícios sociais quando tiver direitos a eles. O título de eleitor permite que você exerça o seu papel de cidadão ao votar nas eleições municipais, estaduais e federais, elegendo seus representantes políticos nos poderes legislativo e executivo. Deve ser solicitado no Tribunal Regional Eleitoral do seu município, levando documento de identidade e o comprovante de endereço. Então, pessoal, só relembrando dos documentos necessários e importantes para o cidadão: o título de eleitor, o RG, o CPF, carteira de trabalho e a certidão de nascimento. Em relação ao RG, a identidade é um documento pessoal que consiste no registro de identificação civil no Brasil. Consta no RG as informações necessárias para identificar o cidadão portador de tal documento, como foto, nome completo, data de nascimento e emissão do documento. Também consta a filiação, sendo o nome do pai e da mãe e do proprietário do RG. E ainda uma impressão digital. Todas essas informações servem como solução para encontrar ou denominar uma determinada pessoa em qualquer lugar do Brasil. O CPF é o cadastro de pessoas físicas junto à Receita Federal. Ao realizar a solicitação do CPF, o cidadão recebe um número de registro particular e intransferível e que serve para a identificação da pessoa na Receita para fins de impostos e tributos federais. Ele é muito usado para fins de cadastro em outras instituições, aquisição de financiamentos, compras a prazo e muitos outros locais. O porte desse documento não é obrigatório,
mas somente o seu cadastro. Em relação à certidão de nascimento, o documento consiste em um dos primeiros adquiridos pelo cidadão, pois deve ser realizado logo após o nascimento. Na certidão de nascimento consta várias informações sobre o recém-nascido, como o local de nascimento, a data, o nome completo, nome dos pais, dos avós e outras informações que são consideradas importantes e pertinentes. Em relação ao título de eleitor, é um documento que permite participar das eleições políticas, que seria votar. É uma ação que todo cidadão maior de 16 anos possui. É encontrado no título de eleitor o nome completo do proprietário, a data de nascimento, a unidade da federação, o município, a zona e a seção onde o portador do documento deverá realizar sua votação e também o número de inscrição eleitoral. Tem também a data de emissão, a assinatura do juiz eleitoral e a assinatura do portador. Aqui, pessoal, é outro vídeo que também estará disponível para vocês na nossa sala virtual em relação aos documentos pessoais e sua importância. E peço que vocês assistam esse vídeo. Portanto, você pode perceber que uma pessoa sem documentos perde muitos direitos e não é reconhecida pelo Estado. Além de ser importante possuir documentos de identificação, também ajudamos o Estado a elaborar políticas de saúde, econômica e social de acordo com a realidade do país, quantificando adequadamente as necessidades. Todo cidadão deve possuir os documentos pessoais que são de cadastramento obrigatório para que se possa ser dito como um cidadão na sociedade em que vive, pois é por meio de seus documentos pessoais que é possível identificar em qual tipo de pessoa você se caracteriza, além de várias outras informações dadas por você e para os outros órgãos. Muitos são os documentos pessoais que deve possuir, sendo que nem todos são de porte obrigatório, apenas de cadastramento obrigatório. Então, pessoal, são exemplos de documentos: o RG, o título de eleitor, o CPF, a certidão de nascimento e também a carteira de trabalho. Aqui só para dar uma reforçada no que a gente falou, acabamos de mostrar a vocês. Então, são documentos necessários e importantes que a pessoa deve possuir: a identidade, o CPF, cadastro de pessoa física, a carteira de trabalho, o título de eleitor para poder exercer o ato de votar e a certidão de nascimento, que é o primeiro documento que você adquire em sua vida. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final de nossa videoaula e hoje nós percebemos que o conceito de saúde e de doença foi se transformando de acordo com o entendimento da sociedade e da época. Também entendemos que ter saúde é algo muito mais complexo do que simplesmente a ausência de doença. Refletimos sobre o que é ser cidadão e o quanto é importante ajudar a comunidade a desenvolver esses entendimentos. Nessa videoaula também aprendemos a importância de possuir documentos de identificação, a maneira como você pode orientar as pessoas a buscá-los e os motivos pelos quais deve solicitá-los. Hoje, uma pessoa sem documento de identidade e sem CPF não consegue fazer muita coisa. Não pode realizar sua matrícula na escola, não pode abrir um crediário numa loja, nem registrar queixa em serviço de atendimento ao consumidor. Também não pode votar nas eleições e nem viajar de um estado ao outro. Por esses motivos e todos os outros existentes, você, como agente de mudança em sua comunidade, deve conscientizar aqueles que não possuem para que solicite tais documentos. Uma pessoa sem o registro civil de nascimento, para todos os efeitos legais, essa pessoa não existe. Este é o primeiro documento que a pessoa deve adquirir em sua vida. Aprendemos também que a educação de qualidade possibilita um melhor cuidado da saúde, gerando mais responsabilidades sobre a importância
da prevenção, da vacinação e de hábitos de higiene, além de saber como procurar tratamento quando necessário, além de reduzir a mortalidade infantil e diminuir a taxa de fecundidade. A educação também está relacionada a hábitos mais saudáveis. Indivíduos com maior nível de escolaridade também têm menos chances de serem obesos e de fumarem diariamente. Quando forma um cidadão mais consciente dos impactos de nossas atividades sobre a natureza, a educação ajuda a preservar o meio ambiente, educando as pessoas para decisões mais sustentáveis, que satisfaçam as necessidades e não prejudiquem as gerações futuras. As pessoas que estudam mais também se dizem e se sentem mais felizes em relação àquelas pessoas que não tiveram tal oportunidade. Além de formar cidadãos mais críticos e conscientes de seus direitos, a educação colabora para que a sociedade cumpra seus deveres cívicos. Muito bem, pessoal. Vamos agora ao nosso tema do Fórum de Discussão número 6, da seguinte maneira. Você já percebeu a importância da educação para a saúde na construção da cidadania? Você tem ideia de quantas pessoas analfabetas existem em sua região? Que tal buscar informações a este respeito em sua unidade de saúde ou secretaria de educação do seu município? Anote suas descobertas e elabore um plano para ajudar a reduzir essa situação. Então, não entrem lá e participem, deixando os seus depoimentos. Muito bem, pessoal. Finalizamos assim a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de deixarem suas dúvidas no nosso fórum Tira Dúvidas ou me enviarem um e-mail. Bons estudos a vocês, um abraço, tchau!